acho que tem que apertar o botão porque nós estamos sem a voz do senador. Acho que tem que apertar algum botão aí, porque sem a voz do senador a gente não fala. Agora será que estamos legal, senador? Ainda Tá continua. ouvindo? Agora sim, agora está perfeito. Bom Agora dia, estou ouvindo a Datena. sua Bom dia voz a todos clara e os bom ouvintes som. da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui novamente contigo. À disposição. Senador, primeiro o senhor tem uma opinião sobre essa empresa aí do Paulo Guedes no paraíso fiscal? Não tem nenhuma. Ontem um jornalista do Portal 360, ele me ligou, porque eles estão nesse consórcio de investigação, e perguntando a minha opinião, eu disse, olha, é impossível haver ali uma... entre meu dinheiro que está depositado lá fora e a minha atuação aqui com informações privilegiadas no governo brasileiro. Veja que quando o ministro Paulo Guedes, ele tem lá um valor em dólar, o dólar na época estava um valor, hoje está mais do que o dobro após ele ter assumido. Ele ganhou na especulação financeira, então veja bem, é muito fácil, né? Eu não quero fazer juízo de valor, mas você dobrar o teu capital em dólar, em real, num momento desse que o Brasil precisa de investimento aqui, e não é só ele, não. Hoje já apareceu aí grandes empresários aí também que mantinham offshore ilegalmente até 2016, e valores estratosféricos, valores enormes, né? Que eu não acho que cabe agora uma investigação mais minuciosa sobre a atuação de pessoas como ele no Ministério da Economia, que tem informações privilegiadas, sabe como vai ser a reação da Bolsa, como vai ser a reação do dólar. E hoje, o Brasil, em momento algum, o Banco Central colocou dólar no mercado para poder baixar o dólar. Quer dizer, eles manteve essa política deles de não querer interferir. Porque nessa não interferência era ruim para a grande população brasileira, que com a inflação crescendo, mas para eles que estavam na especulação financeira, ganhando dinheiro através de juros e dobrando praticamente seu capital em real, né? Se você tem 10 milhões de dólares, R$ 3 o dólar, dá 30 milhões. Se você tem 10 milhões de dólares, R$ 6 o dólar, dá 60 milhões de reais. É o dobro, praticamente o dobro. Então, é isso que acontece. Mas aquela pessoa que tem que trabalhar, tem que vender o almoço para comprar janta, essa passa por dificuldades. Quem tem mais dinheiro, tem ganho mais dinheiro. Quem tem menos, menos está ficando. Então, essa distribuição de renda. E você me deu um dado, a última entrevista aqui, que eu fiquei estarrecido. Eu até perguntei para o Kassab, eu falei, Kassab, eu estava conversando com o Datena me deu um dado que tem 60 mil brasileiros, 60 mil famílias que vivem na rua de São Paulo. É uma cidade vivendo dentro da estado de São Paulo, uma cidade de mais de 50 cidades no interior do Amazonas não tem essa população, para você ter uma ideia. Então, várias cidades do Amazonas moram nas ruas de São Paulo. E isso aumentando, porque esse final de semana, Datena, eu andei em vários bairros da cidade de Manaus, tive várias reuniões, e eu já vi muita pobreza aqui no estado do Amazonas, tem pobreza. Agora, nós estamos na miséria. Agora nós estamos vendo a miséria. É um negócio que estarrece. A gente que tem uma condição melhor, vê essas pessoas passando fome. Uma mulher tem que comprar o gás a R$ 110 e ter que acordar cedo para fazer o café da manhã para o seu filho ir para a aula, fazer o café da manhã para o seu marido trabalhar, fazer o almoço, fazer a janta, pagando a R$ 110 aqui, e no interior está R$ 130 o gás. Aí nós estamos vivendo um momento realmente que, na economia, a gente pode dizer que muitas coisas não deram certo no Brasil, não estão dando certo, mas a economia realmente faz com que a má distribuição, a desigualdade social, a miséria chegue à residência do povo brasileiro. Eu estava engasgado aqui com um pedaço de queijo, ainda bem que você falou mais do que eu perguntei, eu estava com um pedaço de queijo engasgado da garganta.
Sabe que um dia eu fui num programa, estava lá um amigo meu. Mas eu não estava conseguindo falar. Mas eu estava com um amigo meu num programa, aí eu comecei a falar algumas palavras lá que eu julguei bonitas, enfim. O meu amigo chorando do outro lado da mesa. Era um programa matinal, desse que tem café da manhã e tal. E o meu amigo chorando. Eu falei, nossa, eu estou impressionando mesmo, né? De repente, Omar, entra o pessoal do Corpo de Bombeiros, pega o meu amigo e começa a desengasgar. Ele estava engasgado com um pedaço de pão, não era nada daquilo que eu estava falando. Ele estava morrendo afogado por causa do pedaço de pão. Foi quase o que aconteceu comigo aqui com o queijo. Bom, mas, senador, sobre isso é até bom. O senador falou assim, estava falando com o Kassab. Politicamente falando, todo mundo está falando com todo mundo. Tem conversa política hoje com todo mundo, né? Hoje saiu do estado de São Paulo que eu tive um jantar com o Ciro no sábado. E tive mesmo. Todo mundo está conversando com todo mundo sobre política. O Kassab, eu falo com ele, quando há necessidade, eu converso com o Kassab. Como outro dia, o governador Alckmin e o Márcio França pediram uma reunião comigo, também converso. Política, a arte da política é conversar. Com gente que eu julgo de bem e gente boa, eu converso. Com quem eu não julgo de bem, eu nem atendo. Tá? Então, pronto, acabou. Só para ficar esclarecido. Essa é a arte da política que eu, mesmo sem ser político, oficialmente, todos nós somos políticos por uma razão muito simples, a gente vive politicamente, né? Mesmo você nunca tendo passado perto de concorrer a algum cargo, você está sob efeito da política. E repito a frase do Platão, quem não entra na política porque diz que não vai entrar, porque é muito suja ou coisa parecida, você dá lugar a mais sujeira ou mais cara que está cometendo crimes aí. Agora, gente de bem, que nem o senador que eu estou falando aqui, está na política exatamente para não sair e dar lugar para que os maus se governem. Então, realmente, eu estou conversando com várias pessoas de várias linhas de pensamento, porque não existe ideologia para uma coisa, salvar o Brasil. Tá? Não existe ideologia para você tentar salvar o Brasil. Existe vontade de você corretamente governar para o povo e pelo povo. Quem está interessado nisso está se conversando da mesma maneira dos mesmos que querem ganhar dinheiro com política. Nós não temos interesse em ganhar dinheiro com política. E por isso a gente está conversando com gente que eu acho bem. E continuarei fazendo isso até o momento das eleições. Você não tem a dúvida nenhuma. Onde eu achar melhor ou me acharem melhor, eu estarei para tentar defender o povo brasileiro. Se me acharem melhor e onde me acharem melhor. Tá? E se você me achar melhor, porque se da pesquisa eu tiver com 0%, também não sou um mané de achar que eu vou concorrer com o povo não querendo que eu seja eleito para alguma coisa. Por que eu vou entrar em política se o cara fala assim, da Atena, 0%? É claro que eu não vou. Sou bobo, o povo não quer que eu vá, por que eu vou? Pronto, acabou. Mas só para explicar a foto que saiu no Estadão, e está correta mesmo, a notícia é correta, eu jantei com o Ciro. Aliás, como é que você observou essas manifestações de partidos até de centro-direita, centro e principalmente da esquerda? Como é que o senhor observou essas manifestações contra a política econômica do presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro e aquela absurda cena de caras lá, possivelmente no PT, tentando bater no Ciro? Como é que o senhor observou isso? Bem, toda manifestação democrática, por reivindicação, eu apoio. Na democracia, você reivindicar preços mais baixos, você reivindicar uma assistência social, uma distribuição de renda, reivindicações democráticas, seja ela de direita, de esquerda, de centro, eu apoio todas. Eu não apoio a manifestação que quer fechar o Supremo, o Congresso, que quer a volta da ditadura militar. Esta manifestação a gente tem que excluir do nosso pensamento e realmente condená-las. Em relação ao Ciro, o Ciro Gomes, eu já tive o prazer de estar com ele várias vezes. É um ótimo papo, viu, Datena? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem conhecimento da economia muito forte. Eu jantei com ele aqui em Manaus, antes da pandemia, ele esteve aqui em Manaus, e eu fui convidado para jantar com ele, nós jantamos aqui.
conversamos horas. É uma pessoa que realmente é muito bom conversar com o Ciro. Eu acho que o Kassab é uma pessoa que eu converso bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa que tenho relações com todos. Eu sou muito amigo do Cid Gomes, que é irmão do Ciro. Nós somos senadores, mas fomos governadores na mesma época, quer dizer, tivemos vários encontros juntos, tenho uma relação pessoal com ele muito forte, né? Agora, o que você diz? Essa questão contra o Ciro de agressão, isso aí não faz parte do nosso linguajar. Você pode divergir de ideia, mas agredir, querer respeitar, o Ciro tem todo o direito de divergir, né? Divergir de opinião, como eu tenho, como você diverge. Agora, partir para agressão, isso não contribui para a democracia. É um ato que juntou esquerda, centro, pessoas que acreditam na democracia, nós temos que aplaudir. Agora, fatos isolados, e infelizmente foi um fato isolado, seja de quem for, seja do PT, seja do PCdoB, seja de qualquer partido que tente agredir uma liderança política, não é isso que nós defendemos. Eu acho que a demonização da política, a desconstrução política, levou a gente a ter o presidente que nós temos hoje. Foi isso que aconteceu no Brasil. Se nós não tivéssemos desconstruído os políticos, talvez nós estivéssemos sendo dirigidos por alguém. Então, é um espaço que aqueles que pretendem chegar à presidência da República estão procurando. É normal você jantar com o Ciro, sentar, conversar, debater. Você passa informações, ele passa informações que às vezes a gente não tem. Em política, a coisa mais importante que tem, além de você ter conteúdo, é você estar bem informado do que está se passando, do que os grupos estão pensando, e isso só é possível conversando com políticos. Sem conversar, você não tem conhecimento. Então, eu quero te parabenizar. Você sentar, você tem que sentar mesmo, conversar com todo mundo. Lógico. Tem cara que eu teria vergonha de sair perto do cara numa foto, mesmo sentar com ele. Agora, com o Ciro, eu tenho orgulho. Como tenho com todos os outros que eu estou conversando. Tenho orgulho, porque eu só sento e converso com quem eu gosto. E com quem eu acho que é correto, não é ladrão. Entendeu? Tem muita gente que não passa nem perto. Agora, esse fato foi até rechaçado, acho, pela Glaze, por boa parte do PT, que é um grupo que tem ali que tentou bater no Ciro. Você sabe que eu nem sabia disso, que eu estava apresentando o programa, e acho que foi depois de eu ter mostrado os atos da Paulista e do Brasil inteiro, que eu mostrei no Brasil Gente, o Brasil inteiro, Salvador, Belém, Rio de Janeiro. Claro, aconteceu, você tem que mostrar, né? O helicóptero não ia subir. Eu liguei para a nossa direção, falei assim, olha, porque aos sábados a gente não decola helicóptero. Falei, nós temos que subir com o helicóptero, tem um ato aqui importante. Do mesmo jeito que você mostrou o 7 de setembro, você tem que mostrar essa manifestação de centro, direita, esquerda, principalmente da esquerda, tem que mostrar, a democracia é isso. E o helicóptero subiu, foi lá, mostrou e desceu depois, porque a gente não sobe. Até por motivo de economia, né, que a situação está ruim para todo mundo, o helicóptero não sobe do sábado, mas a Band, que é uma emissora democrática, não podia deixar de mostrar os atos como a gente mostrou. Eu nem sabia disso, e na conversa que eu tive com o Ciro Gomes, né, quase não foi nem abordado isso aí. A gente discutiu outra coisa que não essa agressão, que teve uma repercussão enorme depois, porque aí eu fui saber da proporção do que era o ato em si. Né? Mas ele apanhou, levou pedrada. Então, mas só o fato de você pensar em fazer isso já é uma posição antidemocrática. Né? Eu espero que isso não aconteça de jeito nenhum, porque a gente só vai caminhar para o ódio. Tanto em manifestação de direita quanto de esquerda, você tem que respeitar o princípio daquele que você acha que é contrário a você. Mas o Ciro chamou os caras de fascistas de vermelho. Bom, quem bate em gente, bate bumbo, vai com porrete para cima de alguém, é fascista mesmo. Seja qualquer ideologia que ele abrace, ele deforma essa ideologia e transforma em fascismo mesmo. Não tem outra palavra para falar sobre isso. É isso mesmo. Mas o cara é fascista de esquerda, como é que você define isso? Defino como covardia, como um cara que defende
ausência de respeitar o princípio da democracia, defino como quem é favorável à ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, ou de centro, ou ditadura por ser ditadura. Quem bate nos outros dessa maneira, impede que as pessoas exibam aquilo que pensam, não é? Democraticamente falando, é fascista mesmo. E eu odeio o fascismo e amo a democracia. Nós tivemos regimes à direita execráveis, que mataram gente pra caramba. O do Hitler era de extrema direita, um movimento fascista, desgraçadamente fascista. Matou 50 milhões de pessoas, no mínimo, e 6 milhões de judeus. O Stalin matou 50 milhões e era de esquerda. O Mao Tse Tung matou de fome 70 milhões, era de esquerda. E outros tantos de direita e esquerda foram canalhas e suprimiram a liberdade democrática do povo. Tudo que não passa pela democracia não passa pela nossa forma de pensar. E eu acredito que totalmente seja esse o pensamento do senador-presidente da CPI, Omar Aziz. Bom, e é sempre bom um papo com o Ciro, mas com o senhor também é. Como é que o senhor julgou a participação do Hang, do empresário Luciano Hang, na CPI, não é? Porque ele está comemorando em rede social, em tudo quanto é lugar, que ele fez comercial, que ele se saiu muito bem durante a CPI. E a CPI agora anuncia que vai parar realmente com os depoimentos. Foi uma ideia infeliz levar o Luciano Hang lá na CPI e realmente ele tem por que comemorar alguma coisa, o senador? O senhor que foi duro com ele, o senhor no final lá, eu vi o final porque eu tinha que começar o programa, mas eu estava lá de rabo de zóio, eu ouvi o finalzinho, o senhor desceu-lhe o cacete. Mas como é que o senhor analisou esse depoimento do Luciano Hang na CPI, que está festejando que ele acha que a performance dele foi sensacional? Bem, do ponto de vista dele, sim. Do ponto de vista da realidade do povo brasileiro, creio que não. Ele é uma pessoa que, por dinheiro, faz qualquer negócio. Por que ele começou a se vestir de verde e amarelo e virou bolsonarista de carteirinha? Porque, na época, ele foi acusado pela deputada Carla Zambelli de que uma das sócias dele era a filha da Dilma Rousseff. Aí ele, para se desfazer dessa narrativa que era dada pelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, ele se junta lá ao Bolsonaro, vira amigo, o que mostra para mim, pessoalmente, e deve mostrar para algumas pessoas que olham com um olhar macro o Brasil, é disso que o presidente se cerca, é do Luciano Hang. Não basta, tu pode ter o dinheiro de todo mundo, você não compra dignidade. Eu aprendi cedo que burrice não tem cura, inteligência não se compra na prateleira e dignidade também não, certo? O cara quer burrice é burrice, acabou. Então, veja bem, ele não vai, ele pode ter bilhões, ele pode faturar 40 bilhões por dia, não sei o quê, mas eu me sentiria envergonhado se fosse filho dele com aqueles trajes de puxa-saco que ele usa. E então, o dinheiro dele todinho, ele pode usufruir, mas também não colocaria minha genitora na Prevent Senior se ela tivesse com Covid. E nem esperaria 5 dias em casa para interná-la com a idade que ela tem. Essas coisas, ele sabe muito bem o que ele fez. Ele pode, da boca para fora, né? Teve um pessoal lá que disse, tu tem que prendê-lo. Eu disse, meu irmão, se eu prender o Luciano Hang, aqui na CPI, eu vou ser preso no estado do Amazonas. No estado do Amazonas, é proibido você manter em gaiola periquito e papagaio, porque o IBAMA não permite. Então, eu ia chegar em Manaus e o IBAMA ia me recolher. Ele pode festejar da forma que ele quiser, da Atena. O fato é que o nomezinho dele vai estar indiciado lá dentro por propagar medicamentos, por omitir o atestado de óbito, ter trocado o atestado, ter permitido que se trocasse o atestado de óbito da genitora dele. Veja bem, olha como a Prevent Senior fez. E aí, deixa eu lhe dizer, nós temos que ter a responsabilidade, porque a Prevent Senior tem mais de 550 mil associados, pessoas idosas. Por isso que eu acho
que aquilo que se cometeu dentro da prefeitura tem que ser apurado, as pessoas responsáveis têm que ser penalizadas, mas nós não podemos deixar quebrar uma empresa que atende a tanta gente, principalmente no estado de São Paulo. Seria muito irresponsável. Então, veja bem, me diz uma coisa, eu sei que São Paulo tem grandes hospitais com grandes profissionais, não desmerecendo nenhum outro lugar do Brasil. Mas eu, com o dinheiro que o Luciano Hang tem, eu levava a minha mãe para a Lua para salvar, não ia levar para a Prevent Senior para aplicar cloroquina nela. Me desculpe, mas só esse fato demonstra, né? Não adianta dizer eu amo, eu faço, eu não sei o quê, olha, estão usando isso. Nós não estamos usando. Quem usou isso foi ele. Ele que fez um vídeo descarado dizendo, olha, se minha mãe tivesse usado antes o tratamento precoce, talvez ela estivesse viva. Mesmo com a morte da genitora, ele usa a mãe para propagar medicamentos não comprovados cientificamente. Ele usou esse medicamento. Quer dizer, ele passa essa informação para a população, dizendo, olha, presta atenção, se a minha mãe tivesse usado, ela não teria morrido. Então, se você não quiser morrer, como a minha mãe morreu, use esse medicamento. Ele faz isso. Só que você estava ali, você viu lá, senador e deputado, 6h15 da manhã na porta do hotel para puxar o saco dele. Puxa saco. Já quando o Facuri foi no dia seguinte, eu até disse, Facuri, eu acho que tu tem menos dinheiro do que o Hang, porque a tropa bolsonarista não está aqui para te apoiar. No dia do Luciano Hang, tinha deputados, deputadas, senadores em peso, você está me entendendo? Tudo ali bajulando o bajulador mó do presidente Bolsonaro. E nós assistimos aquilo, ele saiu lá o tempo todo levando, mostrando cartaz, e aí teve uma hora que ele mostrou e disse, tira esse cartaz daí. Por quê? Eu falei, porque eu quero. Mas eu acho que, se você perguntar, você levaria Luciano Hang de novo? Eu falei, não levaria, porque ele foi lá para propagar o medicamento que não salvou a vida de ninguém e levou ao óbito. Veja bem, a mãe dele é descoberta, você que é filho, seja rico ou seja pobre, que está me assistindo agora. Se você descobre que a sua mãe está com Covid dia 27 de dezembro, aí dia 27 de dezembro, ela começa a tomar o tratamento precoce em casa, ela fica dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, dia 31, 1, 2, 3, 4, 5 dias em casa com Covid, só no dia 1º é que ele vai internar a mãe, quando a mãe dele já está com o pulmão 95% comprometido. Por que ele não internou no dia 27? Por que ele no dia 27? Na hora que tu descobre, Deus o livre, se você, alguém da sua família, tá, um amigo, olha, tu tá com Covid, não, bora logo lá para o hospital, vamos te internar. Não era isso que você faria? Ou você ficaria 5 dias em casa esperando a doença entrar nos teus principais órgãos, na cabeça, no cérebro, no coração, no pulmão, dar trombose, porque você vai morrer disso. Você não morre da Covid, você morre das consequências que a Covid acarreta no seu corpo. Então, ele pode ter saído brincando. Uma coisa que ele não pode brincar é que ele perdeu uma pessoa querida, que eu respeito, que ele perdeu, tenho certeza que ele sofreu com isso, por não ter escutado a ciência. E a história dele vem antes da Dilma, porque quando ele fundou as lojas Ravan, diziam que as lojas eram de filhos do Lula, ou coisa parecida. E depois começaram a falar que era de alguém ligado a Dilma. Mas antes falavam que era do Lula, por tabela, as lojas Ravan. E ele ganhou uma grana enorme em cima disso. Com essa especulação, ele ganhou uma grana enorme, porque ele atraiu muita gente para a empresa dele que gostava do Lula na época. E depois, agora, ele atrai com gente que gosta do Bolsonaro e daí por diante. É assim que funciona. E fez um comercial enorme em rede nacional na CPI lá. Ele abriu a CPI
um comercial enorme, um negócio impressionante. Ele se aproveitou da situação, que era séria e... O certo era não ter ido. Né? Como eu acho também que não vou levar o Queiroga. Ele vai chegar lá, ele negacionismo dele, para fazer propaganda do que ele deixou de fazer e potencializar o pouco que ele fez no Ministério da Saúde. Ele vai dizer que as vacinas que o povo brasileiro tem no braço hoje foi por causa do trabalho dele. Então ele não vai para lá. Não vou levá-lo, porque eu também não quero mais nenhuma pirotecnia lá. Eu quero encerrar a CPI com coisas sérias, tratando de coisas sérias. Agora, o Luciano Hang também está nessa lista. Até 2016, ele mantinha uma offshore sem declarar no imposto de renda que ele tinha 100 milhões lá dentro. Está nessa lista também. Então, essa questão de essa nacionalidade... Tá, e falou lá. Não. Ele falou... e ele admitiu isso lá. Não, falou de uma outra empresa ou tinha mais? É porque ele falou, eu tenho mesmo. Não, tenho duas ou três que eu não me lembro quais são. É muito difícil você não se lembrar se você tem uma offshore fora, né? Se você não sabe, imagine quem vai saber. Offshore é uma coisa que você tem que saber. Não pode você não saber. Você tem uma conta no banco, aí você não sabe o número da sua conta. Peraí, que papo é esse? Não, eu tenho uma offshore. Essa offshore que ele está sendo... Hoje saiu na revista, aí saiu... Em 2016, ele vem legalizar essa offshore no governo da Dilma. Só no governo da Dilma. Né? Uma outra coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: você lembra que nós aprovamos no Senado para aquelas pessoas que tinham dólar, que quisesse repatriar o dinheiro, ele seria isentado, mas teria que pagar 27%. Seria anistiado. 27,5%. Você lembra disso? Lembro, claro. Você pagava 27,5%. Agora, na reforma... E não tinha responsabilidade criminal. Isso, mas pagava um imposto de 27,5%. Né? Claro. E só não podia ser feito por pessoas que tinham ligações políticas, parente de políticos, isso não podia fazer. Você sabe que agora teve um momento que se discutiu reduzir de 27,5% para 6%. O Guedes discutiu isso. Porque se ele quisesse trazer o dinheiro da offshore dele, estava na reforma tributária. Se ele quisesse trazer o dinheiro dele, outras pessoas que têm dinheiro lá fora, como o Luciano Hang, ele não paga 27,5%. Ele pagaria só 6%. Senador, é importante dizer isso. Só para entender. Senador, só para entender. Numa reforma tributária arquitetada pela equipe econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro, arquitetada pelo senhor Paulo Guedes, que tem declaradamente, né, agora a gente sabe, 53 milhões de reais lá fora em forma de dólar, se ele quisesse trazer esse dinheiro para cá, ele estaria propondo uma redução desse pagamento, dessa alíquota, para não incidir em crime de 27,5% para 6%, é proposta da equipe econômica do próprio Paulo Guedes, que tem coisa que a gente não pode deixar passar durante a entrevista. Foi isso que eu entendi ou não? É isso mesmo. Aqueles que têm dinheiro fora, para internar esse dinheiro no Brasil, em vez de pagar 27,5% de imposto, como ele tem que pagar, pagaria apenas 6%. Então, isso era uma das propostas nessa reforma. Tá certo? As coisas não sobem, é aquele negócio, jabuti não sobe em árvore, da Atena, esse negócio, ou a enchente põe, ou alguém vai lá e bota o jabuti lá dentro. Isso eu já disse, não tem jabuti. Essas coisas é muito estranho, porque, sinceramente, eu não gosto de apontar dedo nem nada, mas seria uma coisa que constrangeria qualquer cidadão estar discutindo esse tipo de coisa. Na reforma, eu tendo dinheiro lá fora, eu disse, não, peraí, eu não vou pagar 27,5% se eu posso pagar 6%. Né? Mas isso não beneficia só ele, não. Beneficia muitos apoiadores aí do atual governo. Tá certo? Isso é o tipo da coisa. Então, você tem uma fuga de capital no Brasil. Tá? Imagina
você ter 10 milhões de dólares, que dava 27 milhões, 28 milhões, e agora você tem 10 milhões de dólares, só que agora vale 53 milhões. Então você pega aí 6%. Beneficia crime organizado. Beneficia crime organizado. Você acha que crime organizado não tem dinheiro lá fora em paraíso fiscal? Beneficia todo mundo. Lógico que tem. Mas esse levantamento feito por um consórcio de jornalistas, vai aparecer muita coisa ainda, Datena. Vai aparecer muita coisa. Então, vai aparecer nome de políticos, vai aparecer nome de empresários, vai aparecer nome de uma série de pessoas, tá certo? Que tem. Agora, quando você olha para esses nacionalistas, eles preferem o nacionalista brasileiro. Sabe quem é que mantém o dinheiro no Brasil? É o pobre e o patriota. O nacionalista que fica aí falando em nacionalismo, que eu sou família, Deus acima de tudo, o dinheiro está lá fora. Não está aqui para fazer investimento, para gerar emprego, não. Está lá fora. Essas pessoas, e eles tentam, né, ali num... Então, amanhã mesmo, veja bem, naquela lei que nós aprovamos de abertura de capital da Eletrobras, foi colocado em torno de 90 bilhões para energia alternativa, como gás. Agora, com essa crise energética, estão querendo colocar mais quase 40 bilhões, tá, para beneficiar 2 ou 3. E querem aprovar isso a toque de caixa, baseado em quê? Vai faltar energia e nós precisamos de energia alternativa, que é o gás. Então, essas coisas passam muitas vezes com um discurso que é preciso ser feito, é urgente ser feito, e não se entra no detalhe da discussão de quem será beneficiado com isso ou não. Então, esse é um papel que os congressos têm que praticar diuturnamente, né? E se assessorar de pessoas que estão fora desse meio, para que a gente não possa cometer erros, para que a gente não possa comprometer mais o Brasil, para que a gente possa dizer, olha, estamos fazendo a coisa certa, independente se a gente está numa crise energética ou não, não é necessário a gente fazer isso e colocar o Brasil com um déficit maior que ele já tem nas suas contas públicas. Bom, que ligação pode ser atribuída a Prevent Senior com gente do governo e mais? Algum tempo atrás, eu questionei essas agências reguladoras, né? A Agência Nacional de Saúde, por exemplo, tem muita gente lá dentro que já fez parte do sistema, que já foi de laboratório, que já foi integrante de laboratório. Aliás, uma agência reguladora deveria ter por premissa alguém que ocupou cargo, qualquer cargo que seja, em laboratórios ou que ele está fiscalizando, não poderia participar de agência reguladora. E muitos participam, não são poucos não. Por exemplo, da ANS, por exemplo, tem muita gente que já trabalhou em laboratório. Agora, esses aumentos que você vê sucessivos passarem na Câmara, que a ANS não está nem aí, de aumento de plano de saúde, é um absurdo um negócio desse. Tá? Aumentos abusivos, aumentos aí que o sujeito não tem condição de pagar. Quem tem mais de 60 anos não paga plano de saúde porque não dá para pagar. Dá quase 20 conto de mensalidade, como é que o cara vai pagar? Isso tudo permitido por agência reguladora e daí por diante. A agência reguladora tinha que regular, mas pelo contrário, faz o papel muito mais dos laboratórios ou quem devia regular do que praticamente o papel de defender a sociedade contra esses mecanismos, muitos deles multinacionais, outros de poder internacional, que a gente não tem condição nem de... Eu, por exemplo, não tenho condição de enfrentar judicialmente um conglomerado desse. Você imagina um povão. Os caras têm banca de advogado aqui, fora daqui, daí por diante. Qual o possível envolvimento do governo, de agentes do governo com a Prevent Senior, que a CPI possa ter apurado, e qual o envolvimento do presidente da ANS com a Prevent Senior? Isso ficou marcado, levantado pela CPI?
São duas situações, Datena. Primeiro, a questão da omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. Isso é importante a gente saber por que eles não tinham agido. Ao contrário, há pouco tempo atrás, a ANS fez um elogio à Prevent Senior. Isso é um caso. Segundo, como eu disse há pouco no início, é um plano que tem 550 mil associados aí que pagam, e geralmente, e a grande maioria acima de 60 anos de idade, que você sabe, falou há pouco, que é difícil. É um plano caro, mas a Prevent Senior, na quantidade, ela trabalha. Mas do jeito que ela trabalhou, então não adianta você pagar R$100 por mês, que esse tipo de tratamento ninguém quer. A Agência Nacional vai essa semana, ela vai estar lá na quarta-feira, o presidente da ANS vai estar quarta-feira, e ele vai ter que nos explicar não só sobre esse, mas como há outros planos também, como é a atuação, como foi a atuação da ANS em relação aos planos de saúde na pandemia, mas especificamente sobre essas denúncias que foram feitas por vários médicos aí. No caso específico, a doutora Karina representa 12 médicos. Ontem eu assisti eles numa emissora de televisão, 3 profissionais de saúde falando sobre isso. Vão estar na CPI essa semana falando sobre esse assunto. Tem que estar lá. E nós estamos vivendo um momento em que nós não podemos sair da CPI sem a gente colocar algumas regras relacionadas a esse tipo de fiscalização. Você bem disse, ninguém vai para a ANS se já não foi funcionário, ou trabalhou, ou foi sócio ou diretor de alguma agenda, de algum plano de saúde no Brasil. Geralmente são pessoas que atuam nessa área, que estão ali e são indicados politicamente por alguém. São indicados politicamente por alguém. Porque ela regula uma quantidade enorme de pessoas que têm um plano de saúde. Vários planos de saúde no Brasil todo. Então, essa presença da ANS é para nos dizer qual foi o comportamento, por que permitiu que chegássemos a isso que chegou a Prevent Senior. E qual vai ser o comportamento para que a gente mantenha saudável a Prevent Senior para aquelas pessoas que pagam regularmente o plano, que não pode deixar de ter assistência na área de saúde, principalmente agora, após pandemia, que muitas pessoas vêm com sequelas gravíssimas e vão precisar de atendimento, porque eles vão ter doenças crônicas até o final da vida deles. Está confirmado, senador, que a CPI vai terminar e que data ela vai terminar, e fazendo um balanço, quais são os crimes que, a seu ver, merecem destaque, foram apurados, e se algum deles atinge diretamente o senhor presidente da República? Veja, Datena, nós falamos, quinta-feira passada, eu anunciei que nós iríamos ouvir mais 3 pessoas, terça, quarta e quinta. Aí, a semana seguinte, nós esperaríamos o relator preparar o relatório, entregaria esse relatório para os membros da comissão, e na terça-feira que vem ele leria, dia 20, ele leria o relatório, na quarta, dia 21, nós votaríamos. Caso não acontecesse nada extra que a gente não está esperando, se acontecer alguma coisa, lógico que a gente não vai deixar de apurar. A gente até pode protelar um pouco, mas até agora os casos que nós temos já é de conhecimento público, não é nada que a gente não conheça. Em relação à apuração, nós temos 34 pessoas hoje investigadas, eu acho, 34 ou 35 que estão sendo investigadas. A grande maioria, a maioria acima de 30, serão indiciados por diversas tipificações criminais. E nós estamos tendo auxílio de várias pessoas. Nós estamos tendo auxílio de advogados, da OAB, de profissionais, de doutores da Universidade de São Paulo, pessoas que nos estão colaborando para ajudar a concluir esse relatório e tipificar cada um do que eles cometeram. Em relação ao presidente da República, você sabe que nós não temos o poder de chamá-lo, mas temos o poder de fazer o que conste no relatório, aquilo que nós entendemos da omissão, da prevaricação, da propagação de medicamentos que não são
comprovadamente científico, aquela questão da imunização de rebanho, que é crime sanitário, crime contra a saúde, várias. Mas eu espero o relatório final e a contribuição desses juristas, dessas pessoas que realmente possam nos auxiliar, eu não sou advogado, e dizer qual é o tipo de tipificação que cada uma dessas pessoas que estão sendo investigadas pela CPI possam constar no relatório. Um outro ponto que muitos jornalistas, hoje eu dei entrevista para duas rádios gaúchas, para uma rádio do Piauí e para outra rádio aqui, é aquela coisa. E aí, como é que vai ser depois? Hoje é de conhecimento público, não dá para engavetar isso, não dá para dizer, olha, vamos jogar lá para debaixo da gaveta que ninguém vai. São quase 600 mil vidas que se perderam. A contribuição que a imprensa nos deu nessa investigação foi muito valorosa. Até então, se alguém fazia uma notinha ou criticava o comportamento do governo, o presidente chegava lá no cercadinho e cancelava homem, mulher, dizia que o pessoal queria era dinheiro, que ele não ia dar o dinheiro do povo, que ele estava certo e tal. Então, isso se inicia numa brincadeira, quando o presidente vira para aquele irmão do ministro da Educação, ex-ministro da Educação, Arthur Van Traub, um negócio assim, Van Traub, parece, e disse, ei, Magrão, dá uma analisada nisso aí, vamos ver. Então e aí começa, esse Arthur liga para Nishi Yamaguchi, liga para Paulo Zanotto, liga para não sei quem, se faz um gabinete paralelo, que quiseram até trocar a bula da cloroquina, com um decreto. O ministro Braga Neto leva esse decreto para uma reunião que está o ministro Mandetta, está lá o contra-almirante Barra Torre, aí o contra-almirante Barra Torre diz, espera lá, vocês estão de brincadeira, querem que eu mude a cloroquina com decreto, a bula? E aí o Braga Neto teria rasgado, mas quem levou essa ideia, quem convenceu o presidente, foi esse gabinete paralelo, capitaneado pela doutora Nishi Yamaguchi. E o governo não muda de opinião. E o ministro Queiroga não te retira uma senhora, a doutora Mayra, que é conhecida como Capitã Cloroquina, que se mantém até hoje no Ministério com essa mesma política, com esse mesmo pensamento negacionista, com esse mesmo pensamento que cloroquina vai salvar a vida. Então, uma pessoa dessa que a CPI pediu ao Supremo para afastá-la das funções, depois dos escândalos, toda a Prevent Senior, depois do depoimento de médico, ela ainda continua atuando dentro do Ministério da Saúde. Então, não há mudança de pensamento. O pensamento é o mesmo há 6 meses atrás, só com uma diferença. Nesse momento, o Brasil tem conhecimento da verdade. O que salvou e o que não salvou. Quando a gente inicia a CPI, a vacina era incipiente, o Brasil já tinha se negado a comprar 130 milhões de doses, 70 milhões de doses da Pfizer e 60 milhões de doses da Coronavac. E aí nós temos hoje uma grande parte da população vacinada, graças aos esforços, primeiro, da cobrança da mídia brasileira, dos jornalistas, e segundo, eu tenho certeza que para isso que aconteceu, a CPI contribuiu muito para que a gente chegasse hoje e sabesse. Agora, tem uma coisa que a CPI deve aprovar amanhã, é um pedido de informações ao ministro Queiroga, né, porque eu não tenho interesse nenhum de levá-lo lá para ele fazer propaganda do governo, não irá, ao ministro Queiroga, que ele responda pelo menos dois questionamentos importantes sobre a vacinação de adolescentes e sobre qual é o planejamento que o Brasil está fazendo para ter dose de vacina o ano que vem, em quantidade, para que a gente não possa perder mais vidas por uma doença que, comprovadamente, quem se vacina está imunizado e se pega a doença, como foi o caso do próprio doutor Queiroga, que vacinado se infectou, mas já está de volta no Brasil. Com um conjunto de provas, pelo que eu entendi, que a CPI conseguiu levantar, o senhor acha quase que impossível, por exemplo, a PGR travar essas investigações? A PGR tem que dar sequência a isso? O senhor Augusto Aras deveria dar sequência natural a isso?
seja o doutor Aras, o doutor João, o doutor Raimundo, quem quer que seja. Não tem como. Até porque, se você perceber, nós somos senadores da República e vamos continuar com voz dentro do Senado, dentro do Congresso, e agora encorpado por mais senadores que não estão participando diretamente da saúde da CPI, mas que apoiam a CPI. Não tem como você não fazer essa cobrança diária, porque depois que sai o relatório, que vocês da imprensa têm o conhecimento do que está ali, quais são os indiciamentos, o que está escrito, Datena, não tem um jornalista que não vai ficar de manhã, de tarde, de noite ligando para saber como é que está, se está andando, o que foi feito, onde foi encaminhado. É impossível isso acontecer. Diferente da CGU, que é outro que vai estar indiciado, que é esse Controlador-Geral da União, que não controlou geral nada. Na União, não. Ele fez ações contra governo e prefeitos. Mas agora que está investigando a Precisa, sabendo que o Roberto Dias, que foi aquele cidadão que eu mandei recolher no dia que ele estava lá, desde o ano passado operava dentro do Ministério da Saúde para tirar proveito na compra de medicamentos e na compra de bens para combate à Covid. Então, veja bem, essas coisas todas, não há como você segurar, não tem como você, até porque nenhum governo é eterno, e isso não prescreve, não vai prescrever. São 600 mil vidas, infelizmente. São milhões de brasileiros sequelados. São pessoas que deixaram crianças órfãos. É marido que perdeu a mulher que perdeu. E ela não atacou a pobre, negro, branco, católico, evangélico, ateu. Ela atacou todos nós, a todos. Foi uma doença que aqueles que tiveram a doença, graças a Deus, aqueles que se salvaram, ainda têm sequelas da doença. Ela machuca muito. Então não tem um brasileiro que não teve um problema no vizinho, dentro da família, que conheceu alguém. Teve um momento aqui em Manaus, Datena, que você abria o Instagram, abria o Facebook, era um obituário. Morreu fulano, se foi não sei quem. Era 200 pessoas por dia numa cidade de Manaus. Era um boy que caía todo dia em Manaus. Nós chegamos a 14 mil mortos no estado do Amazonas. Isso, grandes países não tiveram esse número de óbitos. Então, você chegar para mim e dizer, Omar, por que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso. E felizmente nós descobrimos, e felizmente nós temos que dar exemplo para que, se futuramente, e eu espero que isso nunca aconteça, haver uma nova pandemia, o governador, o prefeito ou o presidente da República possa ter um comportamento diferente que nós tivemos nesse momento. Foi o tempo todo de ódio e briga. Era presidente brigando com o governador, com o prefeito, era o prefeito querendo fazer lockdown e o presidente e a turma dele contra. Era briga no Supremo Tribunal Federal para saber quem mandava e quem não mandava. Em momento algum, houve uma união de brasileiros, de todos os brasileiros, seja de direita, de esquerda, de centro, para que a gente, unidos, pudéssemos tomar decisões, né, que pudessem melhorar a qualidade de vida nessa pandemia. Pelo contrário, estamos saindo da pandemia, graças à vacina, mas estamos entrando numa outra pandemia, que é a miséria do povo brasileiro que está passando fome. E essa pandemia, nós temos, não é uma vacina, é a questão econômica, a geração de emprego, a distribuição de renda, e nada paliativo. Essa pandemia também tem nome e sobrenome. Essa pandemia da miséria que o povo brasileiro está vivendo nesse momento é preciso ser atacada e nós nos juntarmos. Precisamos nos juntar, independente de cor partidária. Não podemos permitir que brasileiros que estão passando fome venham a falecer por inanição. Não é justo. Não é justo que São Paulo tenha 60 mil famílias morando no meio da rua. Não é justo. Não é justo que a gente veja crianças pedintes no meio da rua. Isso não é justo. Isso não é questão de esquerda ou de direita. Isso não é questão do papagaio do ranking. Isso não é questão
da loucura de alguns, do negacionismo de outros. Isso é uma obrigação nossa. Eu, como político, você, como um radialista, um jornalista que informa o Brasil, informa São Paulo. Nós não podemos ficar com picuinha. Não é querendo agredir o Ciro Gomes que nós vamos resolver isso. Não é chamando o cara disso ou daquilo. Não é com ofensa. Nós só vamos mudar essa realidade se a gente tiver uma política pública decente, mas com amor. Não adianta falar em Deus e você expelir ódio. Não adianta pregar o cristianismo e você querer agredir as pessoas, desmerecer as pessoas. Jesus ensinou uma coisa para todos nós. Ele ensinou uma coisa. Ele ensinou amor. Não é ódio, não é discriminação, não é tratar uma pessoa porque é preta de forma diferenciada. Não é isso. E a CPI contribuiu para esse debate. Graças a Deus nós contribuímos. E eu espero que eu esperava que uma pandemia dessa trouxesse mais amor no coração. O que eu vejo é mais ódio. É mais ódio. É mais ódio. Não dá, não dá. Não dá para você pensar que nós vamos mudar. Então, nós estamos saindo da pandemia. Uma doença terrível, a Covid. Mas nós estamos entrando numa outra pandemia, que é a miséria, e essa nós vamos ter que nos preparar imediatamente. Concordo em gênero, número e grau. Totalmente. Agora, mudando de pato para ganso, e a última pergunta, foi uma ótima entrevista, estou recebendo feedback aqui, retorno de todo mundo que está ouvindo, gostou muito dessa entrevista. Obviamente que pelo entrevistado e não pelo entrevistador. É aquilo que eu falei. Não tem grande entrevistador, tem bons entrevistados, a diferença é muito grande. O senhor também é presidente da Comissão de Segurança Pública, não é? Nós tivemos um aumento de crimes, e principalmente crimes de sangue, homicídio, latrocínio, e muitos deles estimulados pelo tal de PIX, que pode ter dado certo em tudo quanto é lugar do mundo, mas aqui não deu. Simplesmente estimulou sequestro, tortura e morte. Isso é uma coisa bem clara. E outro dia, o Capês aqui do PROCON foi falar com os diretores do Banco Central. Os caras disseram, não, mas olha, não está tendo muito crime. Não está, não. Só em São Paulo morreram 15 pessoas, a maioria vítimas de quadrilha PIX, outras torturadas, outras ameaçadas, outra com revólver na cara, inclusive de criança, e daí por diante. E a insensibilidade dos senhores diretores do Banco Central, ela beira o negacionismo da vacina e da doença do coronavírus. As medidas que vão ser anunciadas hoje pelo Banco Central ainda são tímidas em relação a esse PIX que está levando, eu acho que é ajudar o sistema financeiro. Se você é obrigado a fazer tudo pelo telefone, o banco, quando quer alguma coisa, me oferecer alguma coisa, assim, não, eu não quero. Por quê? Porque se é bom para o banco, é ruim para mim, amigo. O Amador Aguiar, que fundou o maior banco do mundo, ele falou o seguinte, nunca dependa de banco, hein, meu filho? Falou o Amador Aguiar, que fundou o Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, acho que é o maior banco do Brasil. Então, está ajudando esse PIX, porque você faz tudo no telefone celular, esses bancos devem ter demitido gente pra caramba, devem ter fechado a agência pra caramba e estão levando vantagem com isso. E eles continuam insistindo com esse negócio de PIX. Eu acho que devia ser suspenso esse PIX até que voltasse de uma maneira que não fosse agredida a população e morta como está sendo. Estão anunciando medidas que, a meu ver, ainda são medidas tímidas para conter esse avanço terrível de sequestros, tortura e até morte em muitos casos. O senhor, como presidente da Comissão de Segurança, pretende tomar alguma medida em relação a isso ou não? Logo após terminar, nós vamos instalar a Comissão de Segurança Pública, porque agora está voltando presencialmente as reuniões da CAI, da Comissão de Ações Econômicas, que eu fui presidente, da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Relações Exteriores e outras comissões de infraestrutura, e também nós vamos instalar a Comissão de Segurança Pública. O PIX é dinheiro no bolso. Porque você tem um celular, você transfere ali e você vê que as pessoas estão sendo torturadas para transferir. Então, ou a gente tem
uma segurança, que a pessoa possa sair livremente, e hoje dificilmente alguém não tem um celular, é mais fácil o cara não ter água na geladeira do que não ter um celular para usar. Todo mundo tem um celular. Então, se você for ver a quantidade de celular, ultrapassa o número de brasileiros. Mas e com uma qualidade bastante aquém daquilo que o Brasil teria que ter em relação ao funcionamento do celular. Porque tem regiões que o custo-benefício. Não vou investir porque lá eu vou apurar menos. Então não investe. Não investe, não bota mais antena e você fica numa qualidade e pagando o mesmo valor. O Pix é dinheiro no bolso. Então hoje eu não sei quais são as medidas, você está me informando agora, eu não sei quais são as medidas que o Banco Central vai fazer. Eu vou dar uma analisada. Mas sim é necessário a gente chamar as pessoas que estão atuando nessa área, e o próprio Banco Central, para que a gente possa contribuir. Mas uma notícia triste que eu tenho hoje é que aqui no estado do Amazonas, as Forças Armadas, a guerrilha as Farc, ela está entrando no Amazonas para tirar ouro aqui, para garimpar ouro no Amazonas. Então isso é um negócio que nos assusta bastante. As Farc entrando aqui. É uma guerrilha que ela foi empurrada para a fronteira do Brasil, ela trocou muita arma pesada que elas tinham, armas pesadas por medicamento e alimentação com o narcotráfico brasileiro, aqui na nossa fronteira do estado do Amazonas. E hoje eu recebi uma notícia que é uma coisa que eu quero tratar muito, é da entrada de drogas. O Brasil não produz droga. São Paulo, você não tem produção de cocaína em São Paulo, não tem produção de maconha. Nós exportamos a droga. Toda a droga que é espalhada pelo Brasil entra pelas fronteiras aqui do estado do Amazonas. Aqui entra Colômbia, Peru, Venezuela, pela Bolívia entra ali Mato Grosso. Nós temos aí uma fronteira enorme que é totalmente desguarnecida. Nós precisaríamos fazer um trabalho conjunto para que a gente pudesse não permitir a entrada. Também não produzimos armamento pesado. Então, quando você vê um cara com rifle, você arma aquelas pesadas, não é produzida no Brasil. Então, a K-40, não sei o quê, tudo isso entrou pelas fronteiras, pelos portos, aeroportos, que são totalmente desguarnecidos. E nós temos que ter um trabalho. O próprio Estados Unidos, que tem uma fiscalização rigorosa em relação à entrada de droga, você vê a quantidade de droga que entra nos Estados Unidos por ano. E nós não produzimos, o Brasil não produz droga. A cocaína que é refinada, ela é refinada na Colômbia e no Peru. Entra hoje por balsa e satélite, para você ter uma ideia. Entra por satélite aqui. Ela entra balsa afundada, com uma antenazinha, e o satélite sabe onde ela vai. Ela atravessa a fronteira e o pessoal vai pegar no rio lá. Vai lá, atraca a balsa e leva para onde quiser. Isso acontece aqui toda hora, todo momento. Você vê, infelizmente, você tem 6, 7 policiais federais na fronteira, pouco ou quase nada fazem. Você teria que ter tecnologia hoje para atuar nessa área. Com tecnologia, existe tecnologia para isso. Eu fui secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, fiz programa de segurança pública como governador, que até hoje é muito bem lembrado pela população. Combatemos muito isso. O grande problema é que as facções hoje estão fazendo o quê? Recrutando as nossas crianças de 10, 11, 12 anos. Com a má distribuição de renda, uma criança passando fome em casa, ela com 50, 100 reais que ela ganha do traficante por semana, ela está alimentando o pai e a mãe. Então, nós estamos perdendo. O Estado está deixando de ocupar esses espaços. Quando eu falo Estado, é governo federal, estadual e municipal. E quem está sendo o grande benfeitor deles é o traficante. Ele é que virou o cara ali. Ele é que vai fazer a festa do Dia das Crianças, numa comunidade, no bairro. Ele que vai distribuir brinquedo. É ele que distribui o rancho. Ele que paga lá um garoto para levar sem avião de droga. E nós estamos perdendo isso. Por isso que eu disse para você, nós temos uma pandemia, e tomara que ela termine logo, mas vem outra. Vem uma pandemia da miséria, do narcotráfico, das facções recrutando os nossos jovens.
E aí, não é ser corajoso ou não, é você pensar que o Brasil precisa ser cuidado com um olhar diferenciado. Não é com esse olhar de ódio, é com um olhar de amor que nós vamos mudar os destinos da nossa nação. Senador, foi um prazer muito grande falar com o senhor. Obrigado a todo o Sistema Bandeirantes que transmitiu essa entrevista e também aos assinantes do UOL que acompanharam essa entrevista. Muito obrigado ao senhor. É sempre um bom papo, um prazer conversar com o senhor. Ótima semana, fica com Deus. Bom, uma semana boa para todos nós, que Deus possa nos abençoar. E muito obrigado, Atena, pela grande contribuição que você deu na investigação da CPI. Obrigado a você e sua equipe toda, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, a todos os jornalistas que entenderam que isso não era uma briga política, não era para derrubar A ou B. Isso era para salvar pessoas, era para salvar vidas. Muito obrigado mesmo pelo espaço. E sempre estarei à tua disposição. No dia que você precisar, me chame para a gente bater um papo ou jantar aí, conversar sobre... jogar conversa fora. Falar sobre futebol, carnaval, qualquer coisa, para que a gente possa voltar à vida normal, coisa que nós perdemos há muito tempo. Com prazer muito grande, um abraço ao povo do norte inteiro do país, a nossa querida Amazônia, fantástica Amazônia, um dos patrimônios que é nosso, mas é da humanidade também, um dos patrimônios que a gente tem orgulho de ter, a nossa Amazônia querida. O que nós falamos aqui... O que tem de mais rico, tem de mais rico da Amazônia não é a biodiversidade, não é o minério, não é petróleo, não é árvore. O que tem de mais rico da Amazônia é o povo da Amazônia. Isso que eu acho que... Aliás, o Brasil que tem de mais rico é demais. O que a gente diz aqui, né? A Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira a serviço da humanidade. Então ela presta um grande serviço à humanidade, por isso tem que ser preservada. Obrigado, Atena, e boa sorte. Abraço.